Bom dia, queridos telespectadores, diretamente da TV Vila Velha, do Walt Disney. Não é do Walt Disney. Eu sou a Fabiana Versenco, pegadinha, não sou a Fabiana Versenco. Mas ficou legal assim? Posso falar assim? Não, vai falar sério. Bom dia, queridos, eu sou a doutora Tibúrcia, uma médica em bacteriologia, formada pela Universidade de Boston, perto de Chicago ali, pertinho dos dois, né? E hoje eu estou aqui por um motivo muito importante. A Fabiana está com dor de barriga. É mentira, não tá. Não pode falar assim também da Fabiana. Não, ela tá ótima, tá? Na verdade, eu vim hoje aqui para parabenizar os nossos grandes heróis, que são os médicos. Que são os heróis de verdade. Aqueles que deixam muitas vezes a família de lado, que tem que ter muita paciência com os seus pacientes, que perdem noites de sono, de plantão, que atendem sempre o celular quando a gente precisa. São os heróis de verdade. O SOS Alegria salva risos. Mas hoje eu tô aqui para falar que os verdadeiros heróis e quem realmente salva risos são os médicos, que hoje recebem todo o nosso carinho e admiração pelo SOS Alegria e pelo programa da Fabiana Versenco. Muito obrigado por vocês existirem. São eternos estudantes, a gente sabe, nunca podem parar de estudar e merecem muito esse título de doutores. A gente agradece muito por vocês ser quem vocês são. Lindo. Olha, o programa hoje começou diferente, mas começou exatamente como nós esperávamos. Eles não são médicos, mas são doutores da alegria. E é hoje homenageando aos médicos que eu recebo aqui dois dos integrantes do SOS Alegria, doutores palhaços. A Michele, que fez essa introdução linda, e o Bruno, que hoje não está a caráter, né, Bruno? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E a ideia de trazê-los, eu acredito que não tem uma maneira melhor de homenagear essa profissão tão linda que é a dos médicos, do que com esses profissionais, doutores da alegria, que nada mais fazem do que ajudar a amenizar o sofrimento e a dor das pessoas que estão lá passando pelo tratamento dos verdadeiros doutores, né? Mas a ideia aqui também é contar um pouquinho do projeto SOS, contar quem são vocês, porque embora todos os dias a gente passe uma vinheta mostrando o SOS, solicitando ajuda de vocês de casa, muitas pessoas ainda perguntam, mas o que é que eles fazem? Eles são médicos? Eles são palhaços? Então, é legal a gente sempre que puder esclarecer. Eu quero até aqui no ar agradecer ao meu amigo Rômulo Cury, que fez um trabalho lindo, uma entrevista linda com vocês. Obrigada, Rômulo, pelo carinho, pela força. E assim, se cada um de nós, se cada uma das pessoas que tiver a mídia na mão, puder abrir um espacinho para mostrar esse trabalho de vocês, a população se conscientiza que é muito importante e que todo mundo pode ajudar de uma maneira ou outra. Não é assim? Você ficou bem aí? Já pode me substituir, ó. O duro vai ser quando ela pedir para eu ir substituí-la, né? Vamos falar sério, Bruno? Vamos. Como é que começou esse projeto? O projeto do Doutores Palhaços começou em 2008. É um projeto bem pequeno no Hospital da Criança. Um dia na semana a gente começou com a Michele a fazer visitação uma vez por semana. E daí ele começou a crescer de uma forma até interessante. Um médico, o Dr. Rodrigo, ele convidou a gente para participar na Santa Casa, para visitar 2 pacientes dele, pacientes oncológicos. E desses 2 pacientes a gente já ficou atendendo também na Santa Casa. De lá da Santa Casa, a gente começou a atender também no SPON, e do SPON no São Camilo, do São Camilo no Bom Jesus, do Bom Jesus no Vicentino, no Vicentino no HGU, e agora a gente está em todos os hospitais de Ponta Grossa, tirando o hospital regional. A gente está em todos os hospitais de Ponta Grossa para fazer essa visitação. De 2 voluntários que era inicialmente, hoje a gente está contando com 44 voluntários, palhaços, fora a diretoria, conselho fiscal, departamentos e tudo mais. E se tornou uma ONG, né? Ele já tinha uma identidade, já é uma organização aí muito bem fundamentada. A gente tem acompanhamento psicológico também, que é muito importante, porque o palhaço,
ele é gente, ele é humano. Claro. Então e grande parte dos nossos palhaços, eles têm uma vida normal lá fora, eles não trabalham só com isso, eles dão um dia na semana para isso. E são pais, são esposos, ou esposas no caso, e eles se deparam no hospital muitas vezes com uma situação que os filhos poderiam estar. Então isso pode mexer com o psicológico dele. Então por isso a gente tem esse acompanhamento psicológico bem, no caso bem feito ali, bem acompanhado, com 2 psicólogos aí que a gente para dar esse suporte, esse para dar apoio. esse suporte. Mas diferente dos outros voluntários, o Bruno e a Michele dedicam a vida a esse projeto, né? É verdade. Então, assim, cada vez que eu encontro vocês, ou cada vez que nós falamos de vocês, lá em casa, para os amigos, para os conhecidos, para você que está nos assistindo, enche o coração de alegria e ao mesmo tempo de preocupação, né? Porque o que você falou, que a pessoa passa por isso uma vez na semana e tem que ter toda essa estrutura, quem dirá vocês que esse trabalho é diário, é sempre, é contínuo. Então, quando eu peço aqui que vocês ajudem o SOS Doutores da Alegria, eu estou pensando em ajudar não a Michele, não o Bruno, mas ajudar essa ONG continuar forte, consistente e crescendo cada dia mais. E tem tantas maneiras que podem ser ajudadas, né? Tem tanta maneira, não só com a contribuição financeira, que é claro que é muito importante, porque a Kombi tem que andar, eles têm que vestir jaleco. Eu quero agradecer aqui um amigo especial que agora vai financiar a maquiagem para o SOS, para os Doutores da Alegria. Mas assim como esses amigos estão ajudando um pouquinho, você pode ajudar um pouquinho. Então esse VT que passa todo dia aí solicitando uma ajuda, uma contribuição, tudo que você puder será bem-vindo. Se não te sobra grana, separa tudo que você não usa na tua casa, porque em breve vai ter mais um bazar. Dezembro, né? Então tudo que você não usa aí, você junta, liga pra gente, a gente passa a pegar, que não tem problema nenhum. Por isso eu peço sempre ajuda e por isso eu quis fazer essa homenagem hoje aqui a esses profissionais lindos que são os Doutores da Alegria e os doutores mesmo que trabalham. E até fico com medo de citar, porque são tantos, mas quero começar homenageando o Dr. Rodrigo, que iniciou essa ONG, que faz esse trabalho tão lindo e que abre tanto do seu espaço, do seu consultório, da sua vida para atender e para fazer esse projeto seguir adiante. Agradecer ao Dr. Marcos Tomé, que está sempre aqui como voluntário também, falando, ensinando. Agradecer à doutora Cristiane Schnickenberg, ao Dr. Marcelo Marivieski, que começou agora de novo no programa, enfim, tantos doutores que fazem a diferença com informação. E esses 2 jovens aqui têm uma missão muito linda nessa vida, que é fazer com que as pessoas que estão passando por uma situação crítica, principalmente as crianças, porque hoje não é só criança, né? Tem adulto também que adora receber a visita, etc., sintam-se mais confortáveis nessa situação triste que estão lá, aonde estão. Mas, Michele, o que eu queria te perguntar é assim, a gente sabe que mulher é mais sensível, né? Mulher é mais emotiva, e você é mãe. Como é que fica o coração, a cabeça, o equilíbrio? Como é que se consegue tudo isso? Onde é que se busca tudo isso? Eu acho que não tem outra palavra, eu acho que é Deus que dá força mesmo, é algo superior, assim, sabe? Do que a gente possa compreender. Agora, ano que vem a gente completa 5 anos de trabalho. E eu me lembro dos primeiros dias do hospital, que na segunda visita a gente se olhou e o Bruno falou assim, não quero mais fazer esse trabalho, vamos embora, a gente nunca mais vai voltar. Eu falei, não dá para fazer isso, principalmente porque as pessoas precisam, né, e ficam tão sensíveis nessa hora, porque o que a gente começou a compreender agora é que a gente acha que é imortal, que nunca vai acontecer nada. E de repente quando você fica doente, ou uma coisa simples que seja, isso é abalado e você já fica com aquela sensação, nossa, pode acontecer alguma coisa comigo, né? Como um acidente, alguma coisa que abale. E a pessoa fica muito sensível nessa hora. E lidar com tudo isso no começo não foi fácil, mas não que a gente fique frio, mas ali cada dia é um dia. Então se eu desistir porque aconteceu uma coisa triste ontem, amanhã eu não vou ajudar ninguém, eu não vou fazer ninguém sorrir, eu não vou fazer ninguém se sentir melhor. Eu me lembro de um dia que um menininho, ele tinha tomado um vidro de remédio, estava desacordado, estava sendo monitorado,
E eu lembro assim do desespero da mãe. E isso ajuda, porque você se coloca no lugar da pessoa e fala, podia ser eu, né? Podia ser meu filho, podia ser a minha família. E aquilo te dá força, porque não tem ninguém fazendo isso, não tem ninguém ali ajudando. E por mais que pareça simples, o palhaço ajuda muito com uma canção, com um toque, com um carinho, com uma palavra, com uma piada engraçada que às vezes quebra o impacto, né? Não é difícil, muitas vezes eu confesso que às vezes eu perco o sono, eu saio do hospital pensando naquela situação, mas ao invés de desanimar, eu acho que tudo isso me dá mais força para continuar e para fazer algo assim que nunca pare. O interessante nesse dia que a Michelle comentou que no hospital, porque eu falei assim, eu não quero mais fazer esse trabalho, foi na segunda visita, era um paciente oncológico terminal. E a hora que a gente entrou no quarto, a criança não me abalou. O que me abalou foi o olhar do pai e da mãe. Sabe, um olhar assim, sem esperança nenhuma, assim, sabe, só esperando o filho entrar em óbito. Então, realmente, aquilo me tocou muito. Se não fosse todo o suporte psicológico que a gente tem hoje em dia dentro da organização, eu acho que muitos dos nossos voluntários não estariam mais como voluntários. Como eu pensei em desistir, muitos teriam pensado em desistir. E como muitos desistem, né, Bruno? Como muitos desistem. Que é o grande problema. E como é que é para vocês preparar esses voluntários? Porque eu sei que tem todo um curso, literalmente, para que ele se torne um doutor da alegria. Como é uma que prova de fogo, é uma prova de fogo. São 3 meses de oficinas, todo fim de semana. Se não tem qualquer falta, elimina, é indiferente o problema da falta. A gente entende todos os motivos, mas infelizmente é uma eliminatória. Na última seleção a gente teve 88 inscritos, desses 88 eram 20. Tá vendo? É muito selecionado, né? E na verdade, assim, agora desses 20 eles vão para o hospital, possivelmente desses 20 vai acabar ficando uns 15 aí, que vão realmente ser aptos para poder estar atuando no hospital. É bem puxado, a gente trabalha muito com a parte artística, a gente trabalha muito com a parte da humanização mesmo dentro do hospital, com a parte técnica, o Dr. Rodrigo e o Rodrigo ali da Unimed, eles dão uma palestra técnica de hospital, porque eles podem e não podem fazer dentro do hospital. E é isso, né, Michelle? Ela é uma oficina rígida, por quê? Porque a pessoa tem ideia que ser palhaço é você colocar o nariz e fazer palhaçada. E não é bem isso, né? O palhaço, você precisa de uma reflexão, principalmente para fazer esse trabalho. Pat Adams fala que não basta você colocar o nariz e entrar no hospital. E você tira o nariz e você segue a tua vida como você fazia antes. Então, não é assim. Precisa uma mudança de vida. Você precisa se dar conta que não é só no hospital que as pessoas precisam de um sorriso, de um bom dia. E o trabalho vai além disso, né? Muitas vezes a pessoa tem outro trabalho e fala, mas eu quero muito fazer isso. A primeira coisa que a gente fala é, mas você não pode fazer isso desde já? Você não pode fazer isso no teu trabalho? Às vezes enfermeiros e tudo mais, você não pode começar já no teu trabalho, fazer isso, humanizar, que é totalmente contraditório você falar que o ser humano hoje precisa humanizar. Mas acontece, é verdade. Então, para ser voluntário, primeiro ela tem que ter consciência de que precisa ter a primeira palavra, comprometimento e humildade. Entendi. E a gente bate sempre nessa tecla, o Dr. Rodrigo é um dos grandes precursores disso, assim. Com vaidade não consegue, precisa ter humildade e se comprometer realmente à causa, né, do trabalho. Fora o lado técnico que a gente trabalha também. Infelizmente as pessoas ainda têm uma concepção que para ser palhaço no hospital é só colocar uma tiarinha de festa, um nariz vermelho e que ele é palhaço no hospital. É a mesma coisa que eu falar para você que eu vou colocar um estetoscópio no pescoço e eu vou ser médico. Entendi. Não é a mesma coisa, você tem que ter uma preparação para isso. Você vai encontrar com casos ali que você não pode, que você não pode entrar, que você pode entrar, mas você não pode, tem alguns recursos que você não pode usar. Eu dei o exemplo da anteninha, eu tenho algumas anteninhas, por exemplo, que tem ali umas pluminhas ali. Você vai entrar num quarto oncológico com isso, pode fazer mal para a criança. Entendi. Né? Até no próprio vestuário no tem próprio vestuário, na própria maquiagem, tudo. Então, é por isso que as oficinas são tão pesadas, assim, tão puxadas. E a gente pensa assim, poxa, mas são aí 3 meses todo final de semana. Interessante que quando acaba esses 3 meses todo fim de semana, quem chegou no final sente falta, assim, puxa, mas agora acabou. Acabou. Né? Então, porque a gente realmente o SOS, um lado bem importante do SOS é que a gente trabalha como uma família. É sempre um ajudando o outro dentro da organização. Então, a gente tem uma amizade muito próxima, muito íntima com os voluntários e com a diretoria. Isso que dá um diferencial, assim.
essa confiança que a gente tem um no outro. Olha, eu quero parabenizar vocês mais uma vez. Minhas amigas e minha família falou que agora só falta eu andar com o narizinho. Ela não pode ver a gente que ela fala do SOS. Pra andar com o narizinho tem que fazer o curso. Fazer a oficina. Tá bom, olha. Não sei se eu tenho essa estrutura de vocês, não. Não é para qualquer um. Pode ter certeza, meu amigo. Mas é para qualquer um de nós o poder de ajudar. Pelo menos um pouquinho. Ou com a sua contribuição financeira, ou separando esse cacareco que você tem na sua casa e não usa. E aqui hoje a intenção foi homenagear a todos os médicos e principalmente homenagear o SOS Doutores da Alegria. Vocês contem sempre com a gente, o programa está sempre... Aliás, a porta está sempre escancarada, a cadeira é sempre sua quando quiser. Obrigada. Tá bom? E eu quero mais uma vez dizer que bom que temos anjos aqui como vocês, né? Que bom mesmo. Eu queria finalizar, Fabiana, se você me permite. Eu ouvi uma frase esses dias, e eu acho que é isso que faz a gente ser tão amigo e ter a honra de ter um amigo como o Dr. Rodrigo, que não é só médico, ele não é só médico que está à frente da ONG. Eu ouvi numa palestra que ele fazia de motivação para alguns pacientes de dependência química, ele falava do dia a dia, né, para a gente não desistir, que cada dia é uma luta. E nisso ele citou uma frase que eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, cada criança que eu pego, eu tenho que cuidar bem dela. Cada criança que nasce, aquela criança eu não sei quem é, e pode ser o salvador do mundo, eu não tenho ideia de quem ela seja. Então cada um é especial e cada dia para mim é novo. E aquilo ficou marcado, sabe? Porque eu acho que ele realmente faz o que ele ama. E não só ele, mas a gente vê tantos médicos assim maravilhosos. Vocês que convivem, sabe, com eles, né? E lembrar os pacientes que os médicos são gente também, sabe? Que eles têm sentimento, que eles são depressivos. Porque quando a gente está doente, a gente tem pressa. Mas a gente esquece que depende de uma outra pessoa. Então eu quero deixar esse beijo enorme pro Dr. Rodrigo. Eu acho que eu sou fã número 1. Uma homenagem para ele, tá vendo, doutor Rodrigo? É claro que o doutor Rodrigo hoje não pôde estar aqui com a gente, ele tem uma agenda bem complicada também, mas a gente está homenageando ao doutor Rodrigo e a todos os médicos. E aos doutores da alegria aqui. Obrigada, viu? Obrigado. Boa semana para vocês. E antes do intervalo, a gente termina rodando o VT do SOS, Doutores da Alegria, para incentivar você a ajudar um pouquinho mais nessa causa. Vamos lá?